Olá, pessoal! O assunto de hoje é sobre os lipídios. Nós vamos falar sobre os tipos e a composição bioquímica. Quando nós falamos de lipídios, o que vem na cabeça é gordura, justamente porque essa palavrinha aqui, ó, lipídios, né, a origem dela vem do grego que significa gordura. O conceito de lipídios nada mais é do que um grupo diversificado de substâncias, amplamente distribuído tanto em animal quanto em vegetal, cuja característica comum é ser insolúvel ou pouco solúvel em água. Ou seja, a gente pode dizer que os lipídios são hidrofóbicos, porém eles são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo a acetona. Não podemos assumir que os lipídios são completamente hidrofóbicos, porque alguns apresentam características que nós chamamos de anfipáticas, ou seja, tem uma porção polar que gosta de água, que tem afinidade pela água hidrofílica, e uma porção apolar, que tem medo da água ou hidrofóbica. Alguns outros lipídios são totalmente apolares ou totalmente hidrofóbicos. Qual a importância de nós estudarmos lipídios? Bom, os lipídios são componentes da membrana celular, na forma de fosfolipídios ou glicolipídios, funcionam como reserva energética, como os acilgliceróis. Os mais comuns são os triacilgliceróis. São também hormônios, como os esteroides. São moléculas antioxidantes, como as vitaminas lipossolúveis, alguns exemplos aqui, vitamina A e E. Também funcionam como isolantes térmicos, os triacilgliceróis ou os acilgliceróis, e também funcionam como digestores na forma de sais biliares. Como categorias que nós vamos ver nessa aula de lipídios, nós vamos ver os ácidos graxos. Dentro dos ácidos graxos, nós vamos entender a estrutura dos triacilgliceróis. Também vamos falar dos glicerofosfolipídios, os esfingolipídios e os esteroides. Primeiro, nós vamos começar entendendo um pouquinho sobre os ácidos graxos, que são moléculas, são lipídios com cadeias hidrocarbonadas, cadeias longas hidrocarbonadas, com diferentes graus de comprimento e insaturação, que terminam com as carboxilas. Eu coloquei aqui para a gente relembrar qual é a estrutura de uma carboxila. Então, é C dupla O, OH. Lembrando que nem sempre, dependendo do pH, esse hidrogênio não vai estar presente, a gente vai encontrar o oxigênio com sinalzinho de menos. Nós vamos classificar esses ácidos graxos, então, de acordo com a sua cadeia lateral, com o número de carbonos, que vai diferenciar justamente no comprimento dessa cadeia, e com a necessidade em relação à nossa dieta. Só para relembrar um pouquinho, insaturação quer dizer que apresenta dupla ligação nessa cadeia hidrocarbonada. Como os ácidos graxos, então, podem ser classificados? Nós vamos classificá-los em relação ao grau de saturação da cadeia lateral. Esse grau de saturação nós vamos chamá-los, então, de saturados ou insaturados. Dentro dos insaturados, nós temos os monoinsaturados e os poliinsaturados. Em relação ao número de carbonos, a maioria dos ácidos graxos presentes em vertebrados são com número de carbonos par, mas também existe ácidos graxos com número de carbono ímpar. Existem então os ácidos graxos de cadeia curta, média e longa, sendo mais comum nos vertebrados ácidos graxos acima de 12 carbonos, entre 12 a 24 carbonos. E nós podemos classificá-los também em relação à necessidade na dieta, essenciais e não essenciais. Alguns ácidos graxos nós precisamos consumir e alguns ácidos graxos nós conseguimos converter no nosso corpo, né? Transformar um ácido graxo em outro ácido graxo, dependendo da necessidade do nosso corpo. Em relação à classificação dos ácidos graxos, a primeira coisa que nós temos que observar na estrutura do ácido graxo é que eles são ácidos monocarboxílicos, ou seja, eles possuem esse grupamento carboxila na extremidade. E justamente esse grupamento carboxila vai dar a característica polar para a extremidade do ácido graxo. Então, a carboxila é a região polar do ácido graxo. Todo esse restante da cadeia
Todo esse restante aqui da cadeia, a gente chama de cadeia hidrocarbonada ou região apolar do ácido graxo. Então, a maior parte da cadeia do ácido graxo ela é apolar e uma pequena porção, que é justamente o grupo carboxila, ele é polar. Como que podemos classificá-los em saturados ou insaturados? Saturados, essa cadeia apolar, ela não apresenta dupla ligação, ficando uma cadeia linear. Já o insaturado, essa cadeia hidrocarbonada, ela apresenta uma ou mais duplas ligações. Então, nessa estrutura aqui que estou apresentando para vocês, apresenta-se uma dupla ligação. Por isso que eu vou chamá-lo, então, de insaturado. Os ácidos graxos saturados. Existem, então, ácidos graxos com diferentes comprimentos de cadeia. E existem diferentes nomes para cada um desses ácidos graxos. Então, aqui existe uma tabelinha apresentando para vocês os principais ácidos graxos saturados. O mirístico, palmítico, esteárico, araquídico e ligonocérico. Cada um com um tamanho diferente de cadeia. Então, aqui com 14, 16, 18, 20, 24 carbonos. Observe que são números pares de carbonos acima de 12 carbonos. Esses são os ácidos graxos saturados mais comuns. Como ácidos graxos monoinsaturados, cada um, além daquele nome, vai receber um nome em relação à sua estrutura química. Então, primeiro a gente precisa entender como que a gente faz a nomenclatura a partir da análise da estrutura. Então, aqui uma representação do ácido graxo. Aqui a carboxila na extremidade e todo esse restante aqui é a cadeia de hidrocarboneto. Cada extremidade dessa aqui está representando um carbono. Então, a partir daqui, a gente já consegue contar quantos carbonos há nessa estrutura, que no caso são 18 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Certo? Deixa eu tirar isso aqui, as marcações. Então, primeira coisa é contar o tamanho da cadeia para descobrir quantos carbonos tem. Aí nós vamos observar se tem ou não tem insaturação. Nesse caso aqui está apresentando uma insaturação, por isso que a gente vai chamar ele de monoinsaturado. Tem uma insaturação, uma dupla ligação nessa cadeia. E aí nós vamos numerar essa cadeia de carbonos a partir do carbono 1, que é o carbono da carboxila. Então, o carbono que apresenta o C dupla O, H, O-, ele vai ser nosso carbono 1. O próximo carbono ligado a ele, esse carbono aqui, ele é o carbono 2, posso também chamá-lo de carbono alfa. E assim por diante. Alfa, beta, gama e assim por diante. A posição da dupla ligação, eu vou indicar na nomenclatura com essa letrinha aqui grega, que é a letrinha delta. Então, como que a gente pode nomear esse ácido graxo para não precisar decorar aqueles nomes que são específicos para cada ácido graxo? Então, vou colocar aqui, ó, 18, que é o número de carbonos, 2 pontos, 1, que é o número de insaturações, e entre parênteses eu vou indicar aonde está essas insaturações, que é no carbono 9. Então, esse ácido graxo ele apresenta 18 carbonos, uma insaturação, e essa insaturação está presente no carbono 9. Outra forma de nomear os ácidos graxos, principalmente para os ácidos graxos poliinsaturados, que são aqueles que apresentam mais de uma dupla ligação. Nesse caso aqui, esse ácido eicosapentaenoico, ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5 duplas ligações. Então, novamente, a gente pode usar a nomenclatura que a gente aprendeu no slide anterior. Carboxila, carbono da carboxila é o carbono 1. O próximo carbono ligado à carboxila é o carbono 2, ou chamado de carbono alfa.
Eu vou contar aqui quantos carbonos apresentam essa cadeia, então tá fácil aqui nesse desenho, porque já está indicando para a gente que são 20 carbonos. E aí eu posso indicar com a letrinha delta a posição das duplas ligações. Então, estão aqui, ó, 20 carbonos, 5 insaturações, 5 duplas ligações, e essas duplas ligações estão no carbono 5, 8, 11, 14, 17. Vamos checar? Carbono 5, carbono 8, carbono 11, carbono 14, carbono 17. Aí pode haver essa pergunta, mas professora, essa dupla ligação, ela é entre o carbono 5 e o carbono 6. Sim, mas eu vou indicar, como a dupla ligação é sempre entre dois carbonos, eu vou indicar sempre o primeiro carbono dessa dupla ligação. Por isso que aqui eu estou indicando o carbono 5, o carbono 8 e assim por diante. Certo? Deixa eu apagar esse monte de risco, senão vai ficar ruim. Qual outra possibilidade de nomenclatura para os ácidos graxos poliinsaturados? Ao invés de considerar o carbono 1 como o carbono da carboxila, eu vou considerar o carbono 1 como o carbono final dessa cadeia de hidrocarboneto. Então, eu vou marcar aqui em canetinha azul. Esse vai ser nosso carbono 1 agora. E aí eu vou numerando os carbonos a partir daqui. Então, antes a gente fazia a nomenclatura dos carbonos da carboxila para lá, até o final da cadeia. E agora a gente faz a nomenclatura do último carbono dessa cadeia de hidrocarboneto no sentido da carboxila. Então, esse agora é nosso carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. E aí, graças a esse sistema, principalmente para os ácidos graxos poliinsaturados, a gente vai falar que esse é o carbono ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6, ômega 7 e assim por diante. Observem que eu falei aqui, olha, carbono ômega 3. Então, outra forma da gente falar de um jeito bem mais simples de nomenclatura é chamar esse ácido graxo poliinsaturado de ácido graxo ômega 3. Observem que para essa nomenclatura, eu não indico a quantidade de carbonos e eu não falo quantas insaturações há. Eu só chamo ele de ômega 3, porque a primeira insaturação, nessa nomenclatura que está aqui indicando em azul, ela indica somente em qual carbono ocorre a primeira insaturação, não indicando quais outros carbonos ocorrem, nem o tamanho da cadeia. Então, a nomenclatura mais completa é essa daqui, ó, que a gente coloca o número de carbonos, quantas insaturações e a posição de cada insaturação. Só que é muito mais fácil a gente falar que esse é um carbono do tipo ômega 3, pela nomenclatura, do que falar esse monte de número aqui indicado. Então, quando nós falamos da anotação simplificada dos ácidos graxos, nós podemos falar, então, para os saturados, o número de carbonos, que está aqui indicado em amarelo, 18 carbonos. Isso serve para a nomenclatura que se inicia a partir do carbono 1, que é o carbono da carboxila. 2 pontos, e aí eu vou indicar a quantidade de ligações, de duplas ligações. Nesse caso, como ele é um saturado, ele não apresenta dupla ligação, então a nomenclatura para ele é 18 carbonos, nenhuma dupla ligação. Então, 18, 2 pontos, 0. Se ele possui uma dupla ligação, ele já vai ser classificado como insaturado. E aí, a diferença é que aí eu vou indicar, além do número de carbonos, quantas insaturações há. Se há uma insaturação, eu vou indicar em qual carbono ela aparece. Então, nesse caso, é um ácido graxo de 18 carbonos, uma dupla ligação, e essa dupla ligação está no carbono 9. Ou, melhor dizendo, entre um carbono 9 e o carbono 10. Lembrando que a gente sempre indica o primeiro carbono. Se eu fizer a notação simplificada
usando a nomenclatura a partir do carbono ômega, que é o último carbono, já ficaria dessa forma, ó. 18 carbonos, uma dupla ligação, e essa dupla ligação está presente no carbono ômega 9, contando do último carbono até o carbono 9. Esse slide aqui ele mostra uma comparação bem legal entre os ácidos graxos insaturados. Então, aqui está comparando o ácido linoleico com o ácido linolênico. Linolênico. Ambos têm 18 carbonos. Não precisamos nem olhar a estrutura aqui. Esse daqui tem 2 insaturações, esse daqui tem 3 insaturações. Essas 2 insaturações estão presentes no carbono 9 e no carbono 12. Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura. 18 carbonos. Carbono 1 é o carbono da carboxila. Aí eu vou contando os carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí aqui eu encontro entre o carbono 9 e o carbono 10 uma dupla ligação. E entre o carbono 12 e o carbono 13 outra dupla ligação. Por isso que aqui está indicando delta 9 e 12. Posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui, ó, com 9 e 12 para cima. As duas estão corretas. Se eu fosse usar a nomenclatura com ômega, eu começaria contando a partir do carbono ômega 1, que é aqui do finalzinho, ó. E vou nesse sentido da contagem, do final para o começo. Então, carbono ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6. Opa! Então, nesse ômega 6 aqui, eu tenho uma dupla ligação. E aí, eu vou indicar justamente assim, ó, carbonos, 18 carbonos, 2 insaturações, e essa insaturação ela aparece primeiro no carbono ômega 6. Porém, observem que nessa nomenclatura não indica para a gente aonde que está a outra insaturação. Teoricamente, a gente teria que continuar numerando aqui, ó, 7, 8, 9, né? Só que, o que acontece? As insaturações, normalmente, elas acontecem de 3 em 3 carbonos. Então, se aqui eu estou vendo que, na nomenclatura, eu tenho 2 insaturações, e a primeira é no carbono ômega 6, naturalmente, eu já saberia dizer que a segunda insaturação apareceria no carbono ômega 9, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no ácido linolênico. Então, aqui a nomenclatura 18 carbonos, 3 carbonos que possuem a insaturação, e essa insaturação aparece no carbono 9, 12 e 15. Usando essa nomenclatura, a partir do carbono 1 da carboxila. Se eu for usar a outra nomenclatura, eu vou contar a partir do carbono ômega 1 e vou observar aonde acontece a primeira insaturação, que no caso é no carbono ômega 3. Então, por isso que aqui eu tenho um carbono, um ácido graxo com 18 carbonos, 3 insaturações, e a primeira insaturação aparece no carbono ômega 3. A outra, consequentemente, seria no ômega 6 e no ômega 9. Por quê? Porque eu estou falando para vocês que a gente tem 3 insaturações. E essas insaturações elas vão aparecer sempre de 3 em 3 carbonos, certo? Há ainda uma terceira possibilidade de nomenclatura. Ao invés de usar o ômega, a gente usa o N. Então, aqui, ó, 18, 2 pontos, 2 insaturações, N-6, indicando que a primeira insaturação é no carbono ômega 6. E aqui, 18, 2 pontos, 3, e a primeira insaturação no carbono N-3, certo? O que é mais comum? Mais comum a gente falar, olha, esse ácido linoleico, ele é o ácido ômega 6. Já o ácido linolênico é o ácido ômega 3. A gente pronuncia dessa forma.
Só que a nomenclatura bioquímica correta, mais completa, é essa daqui que aplica o carbono 1, o carbono alfa e o delta, certo? Então, o mais correto para a gente saber exatamente qual é o ácido graxo é usar essa nomenclatura aqui, ó. Ômega 3, ômega 6, ômega 9 é só uma forma mais simples de falar que ele é um ácido graxo insaturado. Quais são os ácidos graxos saturados, ou seja, que não possuem dupla ligação de ocorrência natural? Só para a gente se familiarizar um pouquinho com alguns nomes. Tem o ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico e araquídico, cada um com uma quantidade diferente de carbonos, e aí ele recebe um nome específico para ele. Já os ácidos graxos insaturados, ou seja, aqueles que possuem dupla ligação de ocorrência natural, são o ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido linolênico, ácido araquidônico, cada um também com uma quantidade diferente de carbonos derivado a partir do ácido graxo saturado. Com a nomenclatura usando o delta, a gente consegue saber a posição das insaturações. Então, por exemplo, o ácido palmitoleico, ele possui 16 carbonos, uma insaturação, e essa insaturação está presente no carbono 9, ou entre o 9 e o 10. O ácido linolênico, ele possui 18 carbonos, 3 insaturações, e essas insaturações estão presentes no carbono 9, 12 e 15. Ou eu posso dizer, entre o carbono 9 e 10, entre o carbono 12 e 13 e entre o carbono 15 e 16. O ácido araquidônico ele não respeita essa ordem de 3 em 3 a partir do terceiro carbono. Então, se vocês observarem, o ácido araquidônico ele tem 20 carbonos, 4 insaturações. A primeira insaturação aparece lá no carbono 5, depois no 8, 11 e 14. Então, ele muda um pouquinho essa relação aí de 3 em 3, sempre a partir de 9, 6, 9 ou 12, né? A primeira insaturação aparece no carbono 5, e aí 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14. Mas aí, a partir do quinto carbono, ele vai contando de 3 em 3. Aqui tem uma tabela mostrando as diferentes nomenclaturas para alguns ácidos graxos insaturados, mostrando então a nomenclatura usando o sistema delta e a nomenclatura usando o sistema ômega, certo? O que é o ideal? A gente saber usar a nomenclatura do tipo delta, mas também conseguir aplicar essa nomenclatura para o tipo ômega. Transformar uma nomenclatura em outra nomenclatura. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos nutricionais relacionados a esses ácidos graxos, os saturados e os insaturados. Sabe-se, por exemplo, que os ácidos graxos saturados, aqueles que não possuem dupla ligação, como o ácido láurico e mirístico, eles elevam a quantidade do que a gente chama de colesterol ruim, que é o LDL. A gente vai falar no finalzinho da aula sobre esses tipos de colesterol. Já os ácidos graxos insaturados, como o ômega 6, ômega 3, eles mexem um pouquinho diferente com o nosso colesterol. Então, o ômega 6 reduz o colesterol, tanto o LDL quanto o HDL, que a gente chama de colesterol bom, o HDL. O ácido graxo do tipo ômega 3 reduz os triacilgliceróis plasmáticos, consequentemente reduzindo o risco de formação de trombos, reduzindo o risco de infarto, AVC de um paciente, por exemplo. Já os ácidos graxos monoinsaturados reduzem de modo geral o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentam o HDL, que é o colesterol bom. Quanto às propriedades físicas dos ácidos graxos, uma das coisas a serem observadas é o ponto de fusão desses ácidos graxos, ou seja, quando ele passa do estado sólido para o estado líquido. Isso depende do comprimento da cadeia e do grau de insaturação. Quanto maior a cadeia e mais insaturação, diferentes vão ser os pontos de fusão.
Então, quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão. Quanto mais insaturação, menor o ponto de fusão. Vamos entender de uma outra forma, para não precisar decorar. Essa figurinha aqui está representando ácidos graxos saturados, e aqui é uma mistura de saturado com insaturado, certo? Ambos do mesmo comprimento de cadeia, mesmo tamanho. Os ácidos graxos saturados apresentam maior interação, eles ficam mais próximos uns dos outros. Ou seja, é mais difícil separá-los, é mais difícil deixá-los na forma líquida. Então, quanto mais saturados eles forem, quanto maior a quantidade de ácidos graxos saturados numa mistura, maior a interação entre eles, mais na forma sólida eles vão ficar. Ou, melhor dizendo, mais na forma de cera. Agora, se eu fizer uma mistura de ácidos graxos saturados ou insaturados, os insaturados, justamente pela presença da dupla ligação, a cadeia se dobra. Esse dobramento de cadeia faz com que fiquem mais distantes uma cadeia da outra, ou seja, deixando essa mistura mais no seu estado líquido. Por isso que a gente fala que quanto maior o grau de saturação, quanto mais insaturação, menor o ponto de fusão. Ou seja, mais líquido ele vai ficar à temperatura ambiente. Quanto menor a cadeia, posso dizer o contrário do que está escrito aqui, também menor vai ser o ponto de fusão. Ou seja, mais líquido ele vai ficar à temperatura ambiente. E aí a gente já consegue pensar numa comparação. Se a gente comparar aqui, ó, a margarina, a manteiga com óleo vegetal, ambos em temperatura ambiente. A margarina ela fica mais em estado sólido, mais no formato de cera, e o óleo vegetal fica mais líquido. Qual que possui mais insaturação? O óleo vegetal. Por isso que ele fica nesse estado líquido. Quanto mais insaturado, mais longe uma cadeia fica da outra, mais líquido fica essa mistura. Quanto mais saturado for essa mistura, mais sólido fica. E quanto maior a cadeia também, porque quanto maior a cadeia, mais eu vou permitir a interação de uma cadeia com a outra. Então, quando a gente compara os pontos de fusões de diferentes ácidos graxos, a gente consegue observar justamente isso, ó. Quanto maior o tamanho da cadeia do ácido graxo saturado, esse daqui não tem dupla ligação, maior tem que ser a temperatura para eu transformá-lo em líquido. Ou seja, o ácido araquídico, por exemplo, na temperatura ambiente, ele vai estar nesse formato de cera, semissólido ou sólido. Somente quando passar dos 75 graus que ele vai para o estado líquido. Já o ácido láurico, em temperatura ambiente, ele também vai ficar nesse estado semissólido, no formato de cera. Porém, se eu esquentar um pouquinho ele, ó, 43 graus, ele já vai passar para o estado líquido. Quando é comparado esse mesmo tipo de tabela para os ácidos graxos insaturados, aqueles que possuem dupla ligação, nós também vemos esse mesmo tipo de análise. Então, aqui existem vários ácidos graxos, o menor para o maior, mudando a quantidade de duplas ligações, e aí a gente observa o ponto de fusão. Todos esses ácidos graxos que estão aqui, na temperatura ambiente, que a gente considera a temperatura ambiente 25 graus Celsius, não estou nem falando da temperatura de Maceió, todos esses ácidos graxos, nessa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, vai estar na sua forma líquida. Por quê? Porque o ponto de fusão deles é abaixo dessa temperatura. Ou seja, o ácido oleico, por exemplo, se eu colocar ele a 0 graus, ele vai estar na sua forma semissólida. Acima de 13 graus, ele já está na sua forma líquida. O ácido linolênico, ele já vai estar na sua forma líquida com qualquer temperatura acima de menos 10 graus. Ou seja, só se eu colocasse ele no freezer, que ele ficaria na sua forma semissólida ou no formato de cera,
certo? Então, quanto mais insaturado esse ácido graxo for, mais líquido ele vai ficar. Outros lipídios que são importantes são lipídios que derivam de ácidos graxos, ou melhor dizendo, são lipídios que contêm ácidos graxos. Então, existem os triacilgliceróis, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, que dentro desses a gente pode subdividir em esfingomielinas e glicolipídios. Para cada um desses, há uma composição diferente, porém o que permanece constante é a presença do ácido graxo. Então, o triacilglicerol, por exemplo, ele possui 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. O glicerofosfolipídio, ele possui um glicerol, por isso que tem esse nome aqui, é o glícero, do glicerol, 2 ácidos graxos ligados a uma molécula de fosfato e a um álcool. Os esfingolipídios, como a esfingomielina, ele possuem a esfingosina, nos dois, ligados a um ácido graxo, variando aqui a composição para um fosfato e um álcool ou um açúcar, certo? Esses aqui que possuem fosfato, a gente também pode chamá-los de fosfolipídios. Falando um pouquinho mais de cada um, vamos começar falando dos triacilgliceróis, que são os lipídios mais abundantes na natureza. A gente chama eles de ésteres de ácidos graxos com álcool glicerol. De modo bem mais simples de falar, nada mais é do que um glicerol ligado a 3 ácidos graxos diferentes, certo? Com estrutura química igual ou diferente. Os triacilgliceróis estão presentes tanto nos óleos vegetais quanto na gordura animal. Porém, a mistura desses triacilgliceróis, eles diferem na sua composição para a gordura animal e para os vegetais. Então, as gorduras animais são ricas em ácidos graxos saturados. Os triacilgliceróis de gordura animal, então, são ricas em ácidos graxos saturados. Por isso, possuem uma consistência mais sólida. Já a gordura vegetal, ou os óleos vegetais, eles são ricos em ácidos graxos insaturados, ou triacilgliceróis com ácidos graxos insaturados. Por isso que eles possuem uma constituição mais líquida. Quimicamente falando da estrutura dos triacilgliceróis, aqui a gente pode observar então que o triacilglicerol ele é complexado com uma molécula de glicerol, por isso que ele recebe esse nome, né, de glicerol, com 3 moléculas de ácidos graxos. Cada uma dessas moléculas de ácidos graxos, ela pode possuir um tamanho diferente, então aqui tem uma cadeia de 16 carbonos, 2 de 18 carbonos, podendo ser saturada ou insaturada. Nesse caso aqui, esse triacilglicerol, que possui 2 ácidos graxos insaturados, ele é um triacilglicerol presente em óleos vegetais, porque nós sabemos que nos óleos vegetais há maior abundância de triacilgliceróis insaturados, caracterizando justamente a sua forma mais líquida dos óleos vegetais, né, dos triacilgliceróis insaturados. Bom, os triacilgliceróis, uma das funções deles é justamente a reserva energética. Então, aqui a gente tem um adipócito, que é a nossa célula lá do nosso tecido adiposo. A estrutura desse adipócito aqui nada mais é do que uma célula com seu núcleo, suas mitocôndrias, suas organelas, mas uma grande bolha dentro dela rica em triacilgliceróis. Ou seja, uma grande bolha rica em gordura. Isso é o nosso adipócito, como se fosse uma gota de gordura dentro dessa célula. Isso serve como reserva energética. Então, havendo a necessidade, né, por desnutrição, ou por falta de alimentação, ou por uma dieta, essa gordura que está armazenada dentro do nosso adipócito, ela é recrutada, virando energia para o nosso corpo. Quando nós engordamos, essa bolinha aqui dentro da célula, ela aumenta. Então, esse adipócito, ele fica muito maior. E a quantidade de adipócitos também aumenta.
Quando nós emagrecemos, a única coisa que acontece é murchar esse adipócito, mas ele não morre. A única forma da gente retirar esses adipócitos do nosso corpo é através da lipoaspiração. Outra função interessante dos triacilgliceróis é isolamento térmico e proteção mecânica. Ou seja, quanto mais adipócito a gente tem, quanto mais tecido adiposo a gente tem, mais protegido do frio a gente está. Ou os animais que vivem em ambientes extremos. Então, eles possuem uma grande quantidade de tecido adiposo, justamente para produzir esse isolamento térmico, não sentir tanto frio, e também a proteção mecânica contra choques, enfim. Por isso que a gente possui uma grande quantidade de tecido adiposo justamente no abdômen, na barriga, justamente para proteger os nossos órgãos. Então, tem uma função de proteção mecânica. Outros lipídios importantes são os lipídios de membrana, que também possuem ácidos graxos. Então, aqui tem a classificação dos fosfolipídios, que fazem parte da membrana, os esfingolipídios, que também fazem parte da membrana, e a gente vai dividi-los em glicerofosfolipídios, esfingolipídios e glicolipídios. Observem a chave aqui, ó, que os fosfolipídios são glicerofosfolipídios e esfingofosfolipídios. Os esfingolipídios também são os esfingofosfolipídios e os glicolipídios, certo? Uma forma fácil de lembrar é que os esfingolipídios possuem na sua estrutura a esfingosina e o ácido graxo sempre. Os fosfolipídios possuem fosfato na sua estrutura. Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura de alguns. Os glicerofosfolipídios, eles são, então, uma estrutura que é um álcool, ou o glicerol, duas cadeias de ácidos graxos, o fosfato ou ácido fosfórico, e um outro grupo que vai variar. Então, aqui a gente vai ter várias combinações, que pode ser um composto nitrogenado ou um poliálcool. A estrutura química, então, do glicerofosfolipídio. Então, o glicerol, as duas cadeias de ácidos graxos, esse ácido fosfórico ligado com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma molécula derivada de uma molécula de água, uma etanolamina, uma colina, uma serina ou um glicerol. E para cada uma dessas moléculas que vão entrar onde está esse X aqui, vai receber um nome diferente. Então, por exemplo, se for complexado com uma serina, a gente vai chamar isso daqui de fosfatidilserina, que nada mais é do que um glicerofosfolipídio. Ou ainda, se for complexado com uma colina, a gente vai chamar isso aqui de fosfatidilcolina, que nada mais é do que um glicerofosfolipídio. Vamos falar da importância de um glicerofosfolipídio, que é a fosfatidilcolina, que ela faz um papel de ser surfactante lá no nosso pulmão. Então, o que acontece no alvéolo, né? Quando o alvéolo lá do nosso pulmão ele está expandido, ele fica dessa forma aqui, ó, totalmente aberto, né? Com ar aqui. Quando a gente expira, esse alvéolo ele fica mais murcho ou vazio, mas ele não se colapsa totalmente. Agora, se esse alvéolo se colapsar ou ficar na sua forma colabada, que é uma doença que a gente chama de atelectasia, o ar não consegue entrar aqui. Então, de modo normal, na expiração e na inspiração, o alvéolo ele fica cheio ou parcialmente vazio, mas nunca totalmente fechado. O que a fosfatidilcolina tem a ver com isso? A fosfatidilcolina ela é um surfactante, ou seja, ela fica presente aqui nas paredes aqui do alvéolo, impedindo que ele se colapse. Então, essa é a função de ser um surfactante. Então, quanto mais fosfatidilcolina a gente tem lá no nosso alvéolo, menos ele vai se fechar, ou seja, a gente vai conseguir respirar normalmente. A ausência de fosfatidilcolina vai permitir com que esse alvéolo se colapse e a gente entre numa crise respiratória, ou seja, não consegue respirar direito. Bebês, quando nascem, que não estão com, entre aspas, né, o pulmão maduro, é justamente a falta da fosfatidilcolina ainda no pulmão desse bebê, desse recém-nascido. E aí, o que é feito? É administrado um medicamento que ele é rico em várias coisas,
em várias proteínas, em vários lipídios, mas principalmente ele é rico em fosfatidilcolina, justamente para preencher o pulmãozinho lá, as paredes dos alvéolos do pulmão do recém-nascido, para conseguir com que ele consiga se abrir mais, para facilitar a respiração. Então, essa propriedade é uma propriedade surfactante, que se chama. Outros esfingolipídios importantes, então, são os esfingolipídios, que é a junção de um álcool, que é a esfingosina, um ácido graxo, e aí vai haver uma variação, juntando um ácido fosfórico com uma colina ou um carboidrato, o que a gente pode chamar de um glicídio. Se houver a presença, então, desse carboidrato, desse glicídio, a gente vai chamar isso de glicolipídio. Lembre-se que tudo que é gli, lembra carboidrato. Não só glicose, né? Glicose lembra carboidrato. Mas esse gli quer dizer, então, que é carboidrato ou um glicídio. Então, algumas estruturas aqui dos esfingolipídios. Então, ele possui uma esfingosina, o ácido graxo sempre vai estar presente, e aí aqui ele pode estar complexado com coisas diferentes. Então, se for um hidrogênio derivado de uma molécula de água, eu vou chamar isso aqui de uma ceramida. Se for uma fosforilcolina, eu vou chamar isso aqui de esfingomielina. Se for somente uma molécula de glicose, eu vou chamar isso aqui de cerebrosídeo. E se for um oligosacarídeo, que são vários monossacarídeos, eu vou chamar isso aqui de gangliosídeo, certo? Não precisa decorar esses nomes, aqui é mais para a gente conhecer as estruturas. Um esfingofosfolipídio importante, que é a esfingomielina que eu acabei de mencionar, ela faz parte lá da bainha de mielina, que está lá nos nossos axônios, lá nos nossos neurônios. O que a bainha de mielina é, né? Ela é uma célula, na verdade, é uma junção de células aqui que revestem o axônio, permitindo com que haja a passagem do impulso nervoso. Quando há perca dessa bainha de mielina, há então uma lentidão ou até interrupção da transmissão nervosa, que é o que acontece na doença que é a esclerose múltipla. Se há perca dessa bainha de mielina, ela não se repõe mais. Então o paciente perde para sempre, por isso que é uma doença que ainda não tem cura. E essa doença é justamente uma das causas dessa doença, é justamente a perca ou a não síntese da esfingomielina. Entre os diferentes tipos de lipídio, existem as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A. O beta-caroteno, ele é um precursor da vitamina A. E onde encontramos o beta-caroteno? Em alimentos como a beterraba e a cenoura, que dão justamente essa coloração a esses alimentos. Esse beta-caroteno dentro do nosso corpo, ele é convertido em retinol ou vitamina A. Sabe-se que a deficiência dessa vitamina ocasiona vários sintomas em humanos, como a secura da pele, dos olhos, de membranas mucosas, desenvolvimento e crescimento retardado e cegueira noturna. A vitamina A, ela atua nas células, atuando diretamente na regulação da expressão dos genes, principalmente do tecido epitelial, como a pele, induzindo então a expressão de genes relacionados ao tecido epitelial. Bom, além disso, a vitamina A pode derivar outros compostos, como retinol, retinal e ácido retinóico. O ácido retinóico ele é um composto ativo presente no fármaco tretinoína, que é utilizado para o tratamento de acne grave e rugas na pele. Já o retinal, que é outro derivado da vitamina A, ele é um pigmento que inicia a resposta dos bastonetes e dos cones da nossa retina à luz, produzindo então um sinal nervoso para o nosso cérebro. Outra vitamina lipossolúvel é a vitamina E, que ela é considerada um importante oxidante. Isso se deve à presença desse anel aromático, presente aqui na estrutura da vitamina E, que reage com radicais livres, como radicais de oxigênio, protegendo os ácidos graxos insaturados das nossas membranas, da nossa célula, do estresse oxidativo. A vitamina E está principalmente presente nos ovos e alguns óleos vegetais, e também germe de trigo. Outra vitamina lipossolúvel é a vitamina D, que regula a captação de cálcio no nosso intestino.
A vitamina D, ela é derivada a partir dessa molécula aqui, ó, 7-desidrocolesterol. A partir da luz ultravioleta incidindo na nossa pele, sendo convertida em colecalciferol, que é a vitamina D3. Essa vitamina D3 aqui, ela não é sua forma ainda ativa. Essa molécula ela precisa passar no nosso fígado e nos nossos rins, formando então a vitamina D3 na sua forma ativa, que é o calcitriol. Sabe-se que a deficiência dessa vitamina pode causar uma má formação nos ossos, uma doença chamada raquitismo, e também está relacionada à osteoporose e osteopenia em pacientes já mais adulto e idoso. E por último, a vitamina K, que também é uma vitamina lipossolúvel, que ela está envolvida na regulação da formação da prototrombina, que está relacionada com a coagulação sanguínea. Ou seja, a presença da vitamina K facilita com que ocorra a formação de uma proteína super importante para haver a coagulação sanguínea. Então, em pacientes que têm deficiência dessa vitamina, vão aumentar o tempo de coagulação, podendo ter sangramentos mais extensos, por exemplo, certo? E essa vitamina K, ou a vitamina K1, ela é encontrada principalmente nas folhas de plantas verdes escuras. Outro tipo de lipídio são os esteroides. Os esteroides, eles são lipídios que apresentam um anel tetracíclico na sua estrutura, né? Que é essa estrutura aqui que está representada aqui na figura, certo? Aí a gente pode chamar também esse anel, esse núcleo, né? Como núcleo esteroide. Os esteroides, então, eles estão envolvidos na síntese de moléculas como os hormônios esteroidais, a vitamina D que a gente acabou de falar e os sais biliares. Um dos principais esteroides é o colesterol, que ele é um dos precursores dos demais esteroides, como os hormônios esteroidais e a vitamina K. Como podemos observar, na sua estrutura a gente tem aquele núcleo esteroidal, o núcleo esteroide, ou núcleo tetracíclico, mais alguns carbonos em sua estrutura, uma cadeia carbonílica, e uma hidroxila aqui, que dá uma característica, então, anfipática para a molécula, tendo uma porção polar e uma maior porção apolar. Além de, a partir do colesterol, haver derivação para demais moléculas, sabe-se que essa molécula, justamente por ter essa característica anfipática, ela influencia a fluidez das membranas celulares. Então, está presente, está intercalado nas membranas celulares, certo? Essa porção aqui polar com essa hidroxila, aqui pode haver ainda complexação com o ácido graxo, fazendo diferentes variações a partir desse colesterol. Como derivados do colesterol, existem os hormônios esteroides ou os hormônios esteroidais. Aqui há diferentes exemplos de hormônios esteroidais. Nós temos a testosterona, o cortisol, que nós chamamos de hormônio do estresse, aldosterona, o estradiol. O que nós podemos observar de modo fácil em sua estrutura? A presença do núcleo esteroidal em todas essas moléculas. Então, nada mais é do que derivados do colesterol. Por isso que o colesterol é tão importante para nossas células, porque a gente consegue sintetizar a partir dele os hormônios esteroidais, que vão circular na nossa corrente sanguínea, junto com proteínas, porque nenhum desses lipídios consegue circular sozinho na nossa circulação, atingindo células-alvo, regulando principalmente a expressão gênica, portanto, está regulando também o metabolismo da célula. O colesterol que pode haver modificação no nosso organismo, a gente chama de colesterol na sua forma esterificada. Então, nada mais é do que um colesterol complexado com ácido graxo, justamente naquela hidroxila que dá a característica anfipática para a molécula. Então, toda essa região aqui continua sendo apolar e aí se complexa com ácido graxo, que também é apolar. Então, essa molécula se torna totalmente hidrofóbica. E para finalizarmos, precisamos entender brevemente como que esses lipídios que a gente aprendeu na aula são transportados. Como eles possuem como características ou serem hidrofóbicos, terem medo de água, ou anfipáticos, onde a sua maior parte é apolar, eles não são transportados livremente. Então, dentro do nosso sangue não tem uma molécula de colesterol passeando, uma molécula de triacilglicerol passeando. Esse transporte é dentro de vesículas
ou estruturas que a gente chama de lipoproteínas plasmáticas. O que são essas lipoproteínas plasmáticas? São agregados esféricos, bolinhas, com lipídios hidrofóbicos no centro, nessa região central, e cadeias laterais hidrofílicas com proteínas. Ou seja, essa porção mais externa que vai interagir com a água e essa porção interna tem medo de água. Nessa porção mais externa, aqui na superfície, a gente tem os fosfolipídios, justamente porque são os fosfolipídios que têm como característica serem anfipáticos. Também há colesterol nessa estrutura. Qual a porção que vai estar aqui voltada para fora interagindo com a água? Justamente aquela hidroxila lá do colesterol que a gente viu na estrutura. E dentro vão haver os triacilgliceróis e os ésteres de colesterol, que nada mais é do que o colesterol complexado com ácidos graxos. Além disso, na superfície há a presença das apolipoproteínas, que vão permitir o reconhecimento dessas vesículas nos diferentes tecidos dentro do nosso corpo. Então, os triacilgliceróis, o colesterol, os lipídios de modo geral, são transportados dentro dessas esferas de uma célula para outra célula, do intestino para o fígado, por exemplo, e assim por diante. Cada uma dessas lipoproteínas plasmáticas recebe o nome. Então, existem os quilomicrons, VLDL, ILDL, LDL e HDL. Essa nomenclatura é baseada na densidade de cada uma dessas esferas. A gente vai classificá-las de leves a pesadas. Então, esse DL significa Density Lipoprotein, ou densidade das lipoproteínas, e a gente tem aqui o VL de Very Low, muito baixo, então Very Low Density Lipoprotein, IDL de intermediário, LDL de Low, ou seja, vesícula de baixa densidade, então Low Density Lipoprotein, e o H de High, ou alto, High Density Lipoprotein. Para cada uma dessas vesículas, dessas esferas, há uma composição diferente. Então, por exemplo, para a gente entender, vamos começar comparando o LDL com o HDL. O HDL, que é a lipoproteína que nós chamamos de lipoproteína do bem, ela tem 48% de proteínas. Já o LDL, ele é mais rico em lipídios, por isso que a gente chama ele do mal, né? Como o colesterol do mal. Outra coisa, dentro dessa parte interna aqui dessa vesícula, o que há dentro dela? Então, o HDL, que é o colesterol do bem, que a gente chama, ele é mais rico em fosfolipídios, que vão estar presentes aqui na superfície. Já o LDL, ele é mais rico em ésteres de colesterol. Quando a gente olha o VLDL, que está muito associado com processos de aterosclerose, que é aquela inflamação nos vasos, a formação de placas de ateroma nos vasos, que a gente chama de entupimento dos vasos, que pode levar um paciente a um infarto, o VLDL ele é rico em triacilgliceróis. Por isso que a gente chama ele de colesterol do mal, certo? Então aqui só para a gente entender um pouquinho de como que esses lipídios que a gente viu, eles são transportados, as funções dele na nossa célula, e as características de quando a gente faz um exame, por exemplo, para medir o perfil lipídico, nada mais é do que a gente está medindo o perfil dessas lipoproteínas. Qual que a gente tem mais, qual que a gente tem menos, certo? Bom, vou finalizar por aqui. Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos.